Olá para você que está aqui no Fastcast, no podcast da Fastlane, ou está acompanhando a gente por esse vídeo no YouTube ou nas nossas redes sociais pelo Fastlane Talks. Eu sou Rafael Silva, Marketing Manager aqui da América Latina para a Fastlane, e nós vamos começar uma sessão hoje não falando de tecnologia, não vamos falar especificamente de treinamentos, nós vamos falar hoje de saúde. Diante da pandemia do coronavírus, nós hoje recebemos a doutora Maísa Benetti, médica infectologista, formada pela Fiocruz, atualmente infectologista da rede DOR São Luís. Antes de começarmos, eu queria só lembrar vocês que qualquer dúvida com relação aos nossos treinamentos, às nossas tecnologias, por favor, entre no nosso site www.flane.com.br e chequem qual é o nosso calendário público, calendário de privados, ou se tiverem outras dúvidas também, podem entrar em contato com a gente. Agradeço todo mundo por estar aqui presente, agradeço a todas as pessoas que enviaram também perguntas, e agradeço principalmente a doutora Maísa pelo seu tempo e por estar aqui com a gente hoje. Um prazer, Rafa. Legal. Bom, doutora Maísa, a gente tem algumas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para você sobre o tema de coronavírus é: quais são os sintomas da Covid-19? Num primeiro momento, no começo da doença no Brasil, em fevereiro, a gente tinha mais quadro respiratório alto, de somente coriza, espirro, nariz entupido, escorrendo e uma dor de garganta. Mas o que a gente está vendo agora é que as pessoas elas têm muito cansaço, o que é quase unânime dos meus pacientes eu fui lavar uma louça e fiquei muito cansado para lavar uma louça. Então, as atividades habituais, elas tendem a ficar muito mais cansativas, associado à tosse, geralmente uma tosse seca, a falta de ar, dor de garganta e um evento novo que a gente no início não observava, mas que agora é bem recorrente, é a anosmia, que é não sentir o cheiro das coisas. No paciente jovem, é isso que eu mais estou observando. Muitos pacientes meus e até colegas abrem o quadro porque simplesmente pararam de sentir o cheiro das coisas. E aí, quando a gente vai fazer exame, a gente vê que tem o coronavírus. Então, esses são os principais sintomas, doutora? Ou a gente tem outros sintomas ainda? Os principais sintomas são basicamente esses, mas a gente sempre tem que ficar preocupado em pacientes que são imunodeprimidos, diabéticos, hipertensos, que qualquer sinal de febre, cansaço, tosse seca, dor de garganta, nariz entupido ou parar de sentir o cheiro de nariz, tem que procurar um atendimento médico. Perfeito. E para as pessoas que não têm sintomas, como é que elas podem transmitir esse coronavírus e o que elas, quais são os cuidados que a gente pode ter com essas pessoas? O paciente que tem coronavírus, que é portador do vírus, mas ele não tem sintoma, é muito difícil o diagnóstico, tá? É por isso que a gente está recomendando máscara para todo mundo, porque esse mecanismo de como assintomático transmite ainda não é muito bem definido. Doenças virais respiratórias, elas basicamente são transmitidas através de gotículas que a gente solta pela boca, né? Quando a gente fala, sai pequenas gotículas que estão carregando o vírus e a gente acaba se contaminando a partir disso. Mas no paciente que não tem sintoma, o mecanismo de como que ele está transmitindo ainda é um pouquinho obscuro para a gente, mas a gente acredita que são as mesmas partículas que saem, as partículas de gota que saem, eventualmente, claro, da nossa boca, e elas se disseminam. O paciente que está assintomático, ele tem menor viremia, ele tem menos carga viral, e isso faz com que ele transmita menos, mas não deixe de transmitir. Por isso que é muito importante realmente todo mundo usar máscara. E aí eu gostaria até de fazer uma outra pergunta falando exatamente sobre a máscara. Em que ambientes eu devo usar essas máscaras? Eu devo usar em todos os lugares ou apenas em lugares fechados? Atualmente a recomendação é em todos os lugares. Porque assim, o vírus está circulando, ele está no ambiente. Então, se você está na rua e passa do lado de uma pessoa que está infectada e fica ali parada muito tempo, ou até no ambiente de trabalho, que muitas vezes tem pessoas que estão assintomáticas, então nem a pessoa sabe que está doente ainda.
e aí já pode estar transmitindo. Então, por isso que é importante o uso de máscara em todos os momentos, com exceção dentro da sua própria casa, principalmente se você mora sozinho ou tem seu próprio quarto, aí você não precisa ficar de máscara quando você está nesses ambientes. Mas se você está num ambiente coletivo, o ideal é ficar de máscara o tempo todo. Isso também vale para atividades físicas? Essa que é a grande questão que já se foi muito discutido. O ideal é atividade física, porque uma pessoa que está correndo ou andando de bicicleta e está com sintomas, toda vez que ela tosse, ou até o fato dela estar respirando mais ofegante, ela vai estar liberando mais partícula e as pessoas ao redor vão acabar se contaminando. Tem um estudo que mostra que, em vez de 2 metros de distância das pessoas que estão fazendo atividade física, o ideal seria 20 metros. Porque numa pessoa que passa de bicicleta, por exemplo, ela vai deixando os rastros de vírus. Então, o ideal seria uma distância de 20 metros. Mas é basicamente impossível, por exemplo, no Ibirapuera, as pessoas querendo ficar 20 metros de distância o tempo todo das outras. Sim, verdade. E agora com relação entre animais domésticos e a Covid, eles podem ser agentes transmissores? Não, o que a gente sabe até agora é que eles podem ter o vírus, mas eles não desenvolvem doenças. Já foi descrito ser portador do vírus de diversos animais, macaco, cachorro, gato, tigre, mas nenhum que comprovadamente passou para o ser humano. Até onde os dados atuais é que o animal doméstico ele pode ser portador, mas ele não é transmissor do vírus. Perfeito. E é verdade que após a recuperação das pessoas que são infectadas, muitas pessoas ficam com uma diminuição respiratória de até 30% da capacidade pulmonar? A gente ainda não tem tantos dados para saber a longo prazo como que as pessoas ficam, né? Porque é uma doença nova, né, para a gente também. Mas a maioria das pessoas se recuperam muito bem. A imagem tomográfica, ela melhora relativamente rápido. Eu tive uma paciente que foi fazer revisão comigo semana passada, que a tomografia dela de 30 dias atrás, de quando ela internou, era horrível, e a tomografia de 30 dias depois, agora de revisão, ela não tinha mais doença nenhuma no pulmão. O pulmão dela estava 100% recuperado. Claro que algumas pessoas ficam com algumas sequelas, mas o que a gente está vendo no coronavírus é que elas tendem a melhorar mais rápido do que nas infecções bacterianas, de pneumonia normais, por exemplo. Ok. E qual o período de incubação do coronavírus no nosso organismo? O período de incubação que a gente tem ciência até agora são de 2 a 14 dias. Lembrando que o período de incubação é o tempo que você se contamina com o vírus e até o dia que você começa a transmitir. Então, um exemplo, eu tive contato com o vírus hoje e me contaminei hoje. Eu vou demorar de 2 a 14 dias para manifestar sintomas. Só que aí entra naquela questão do portador assintomático. Uma vez que eu já estou contaminada, eu posso já estar transmitindo, mesmo não estando doente ainda, não tendo sintomas. Por isso que recomendo de novo o uso de máscara. Perfeito. E a pessoa infectada, ela pode desenvolver trombose devido ao aumento da coagulação intramuscular disseminada no É, sangue? Isso é o que mais a gente está discutindo atualmente. O coronavírus não como uma doença exclusivamente pulmonar, mas como uma doença hematogênica, porque muitos pacientes acabam desenvolvendo trombose tanto na perna como no pulmão, por conta da hipercoagulabilidade da doença, mas a gente ainda tudo muito estudo, é o que a gente está observando na prática. Mas o desenvolvimento de trombose em pacientes com coronavírus é uma coisa real, é uma coisa que a gente está vendo no dia a dia. E são pacientes que acabam sempre hospitalizados, porque a gente tem que entrar com anticoagulação, um tratamento específico para eles. Bom, qual a implicação, doutora, de colapsos nas UTIs hoje de maneira geral? Agora quero saber, assim, com relação ao nosso sistema de saúde. A gente está com os hospitais públicos bem cheios, tá? O hospital do HC e do Emílio Ribas, que são os principais de São Paulo, eles estão quase com a sua capacidade total de ocupação.
Então, assim, a quarentena que foi feita no estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, ajudou muito isso. A gente não espera nem tanto um menor número de pessoas doentes, mas que as pessoas ficassem doentes em tempos diferentes, para que todo mundo consiga ter acesso. Então, assim, elas estão praticamente cheias, a gente não tem vagas sobrando, mas ainda o estado de São Paulo está conseguindo administrar isso, tá? O que é diferente, por exemplo, do que a gente está vendo em Manaus. Manaus está com um colapso do sistema de saúde, eles estão totalmente sem leitos, estão sem ter lugar para onde colocar as pessoas doentes, com pessoas graves. Então, é isso que a gente está observando, diferença de preparo dos estados. Mas, assim, eu tenho mais conhecimento do estado de São Paulo. O estado criou realmente uma estratégia que está sendo efetiva, que foi a quarentena, mais no começo do que agora, porque agora as pessoas já estão mais frouxas, assim, na quarentena, mas o importante é que as pessoas ficassem doentes em tempos diferentes mesmo, porque o que a gente observa no coronavírus não é uma internação rápida. As pessoas não ficam pouco tempo internadas. Numa pneumonia normal, por exemplo, de bacteriana, que a gente passa um antibiótico, as pessoas geralmente ficam 3 dias, 4 dias internados e depois terminam o tratamento em casa. Os pacientes de coronavírus com indicação de internar, ele não é uma internação rápida. Quem fica em enfermaria geralmente ficam 7 dias, e quem precisa de vagas de UTI, que precisa de ventilação mecânica, de respirador, a gente observa pelo menos uns 14 dias de internação. Perfeito, doutora. A minha pergunta agora vai com relação aos nossos cuidados, ok? Primeiro eu vou perguntar com relação para crianças e adultos com bronquite asmática. Quão perigoso é o Covid e quais cuidados tem que tomar? Tem que ter basicamente os mesmos cuidados de todo mundo, não tem um cuidado específico para o paciente asmático. Tem que continuar as medicações regulares que usa, os broncodilatadores, fazer a nebulização que é habitual, os cuidados gerais, de uso de máscara quando sair, tá sempre higienizando as mãos com água, sabão ou álcool gel, quando chegar em casa já trocar de roupa e se higienizar, não tem um cuidado a mais. Mas é sempre importante, não só para o paciente com asma, mas qualquer paciente que tenha alguma doença crônica que precise de remédio diário, não abandone seus remédios, continue tomando igualzinho sempre tomou. Perfeito. E quais são as chances de recuperação, doutora, entre crianças e adultos, caso sejam infectados? No caso de uma internação de crianças, os responsáveis também podem ficar como acompanhantes durante a internação? As crianças, elas são o público que melhor está respondendo o coronavírus, né? A gente não tem muitos dados de crianças infectadas, porque a gente acredita que a maioria sejam assintomáticas, mas sejam portadoras do vírus. E essa é uma grande questão, inclusive, pela essa questão do isolamento vertical ou horizontal que ficou na moda, né? Por que no Brasil um isolamento exclusivamente vertical não daria certo? Porque nós formamos famílias que moram as famílias todas juntos, né? Pai, mãe, criança, avó, sogro, todo mundo. Então, não tem como essa criança ficar indo para a escola e depois ela, sem sentir nada, ficar dentro de casa com seus avós. Essa que é a grande questão do isolamento vertical aqui no país, porque a gente constitui família assim, basicamente. Mas sobre a internação das crianças, a gente tem pouquíssimos dados de crianças infectadas. Claro que tem criança que fica grave, mas é exceção. E sobre a internação dos acompanhantes, uma criança que é dependente, ela vai precisar de um responsável junto com ela. Claro que esse adulto vai ter que tomar as máximas precauções, mas é necessário. Tá? Eu tive um paciente que era um casal, e eles tinham um filho de acho que 7 anos. Os 3 estavam com coronavírus, a criança estava ótima, mas os pais precisavam internar. E aí a gente teve que recorrer ao serviço social, porque onde ia deixar essa criança? Porque eles não tinham com quem deixar. E aí, no final das contas, conseguiu, não lembro se foi algum parente, algum amigo que ficou com a criança enquanto os pais fizeram tratamento internados. Também já tive outro paciente, acho que ele tinha 15, 16 anos, que a mãe tinha outros 2 filhos menores, e que aí ele ficou sozinho no hospital, porque ele já era um adolescente que sabia, né, cuidados básicos de ficar sozinho, e ficava com a mãe pelo telefone o tempo todo, mas aí a mãe deu prioridade para ficar com os menores. E a gente ficou com ele no hospital uns dias.
Obrigado, doutora. A minha dúvida agora, vamos agora só falar um pouco mais agora dos nossos cuidados diários. Quais cuidados nós devemos ter em casa? Eu sei que a gente já comentou com relação a retirar roupa, utilizar, deixar o sapato também fora sempre no local antes de entrar em casa. Que outros cuidados a gente deve ter em casa também? Os principais cuidados quando você voltar do trabalho são você realmente tirar o sapato, deixar na porta de casa, na entrada, ir para o banheiro, tirar a roupa que veio da rua, se higienizar, de preferência já tomar um banho, lavar as mãos, colocar uma roupa de ficar em casa, tá? E manter a casa sempre higienizada e organizada. Quando for lavar a louça, se tiver alguém com suspeito ou infectado em casa, separar a louça dessa pessoa. Tá sempre com as superfícies onde basicamente todo mundo toca, pia, privada, torneira, sempre higienizando com desinfetante ou algum álcool 70, sempre na diluição 70. E o mais importante dentro de casa, quando você tem alguém que esteja infectado, é que essa pessoa realmente fique isolada dentro de casa. Ela fique no quarto dela com a porta fechada e janela aberta e as outras pessoas circulem pelo resto da casa. E essa pessoa só saia quando for estritamente necessário e sempre de máscara se for sair do quarto. Perfeito. E nos objetos do dia a dia, doutora? Eu vou citar alguns agora. O jornal, é só deixar quieto por 14 horas mesmo? Ou ou um tempo diferente? Assim, os jornais, quando a gente recebe o jornal em casa, geralmente ele vem no saquinho, né? Então, assim, você pega aquele saquinho, joga fora e lê seu jornal, tá? E depois que lê o jornal, você higienizar as mãos. É basicamente isso que você tem para fazer, porque não tem sentido você receber um jornal e ler ele 14 horas depois, porque a notícia já não é mais a mesma, né? Verdade, ainda mais em épocas Ainda épocas de mais internet, agora. quase impossível. Bom, doutora, e com relação à sacola plástico de mercado, que é uma coisa que, ainda mais agora em quarentena, né? As pessoas têm muito de ir ao mercado e tem sacolas para carregar. O que a gente faz com aquele sacola? Se a gente tem que higienizar ou a gente pode utilizar ela normalmente? O ideal é você levar a sua própria sacola. Desculpa. O ideal é você levar a sua própria sacola e quando chegar em casa higienizar as embalagens, né, antes de guardar. E daí depois você higieniza a sacola retornável. Caso você use aquelas sacolinhas plásticas, o ideal é você tentar passar um pano, um álcool nela para daí reutilizá-la. Perfeito. E chaves, que é uma coisa que todo mundo tem que usar para entrar em casa. Eu preciso desinfetar todas as vezes? Assim, se você tá com a sua mão sempre higienizada, você não precisa ficar toda hora também limpando a chave. Mas o ideal é, pelo menos quando você volta do trabalho, chega em casa e você deixa a chave na porta ou no chaveiro, você higienize ela. Doutora Maísa Benetti, muito obrigado. Eu queria deixar agora queria deixar um espaço para que a doutora possa deixar seu recado para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo a gente também aqui nas redes sociais da Fastlane. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de esclarecer que essas são as principais dúvidas realmente de pacientes do consultório, pacientes de pronto-socorro. Acho que a gente tem que levar a informação correta mesmo para as pessoas, é muito novo para todo mundo, inclusive para a gente infectologista, mas eu quero que o máximo de pessoas tenham conhecimento realmente sobre essa doença. E principalmente como se prevenir. Acho que esses são os principais recados que a gente deu aqui. Agradeço muito a Rafael pelo convite. E se cuidem, gente. Use máscara, higienize as mãos, que só assim a gente vai conseguir combater. Obrigado, doutora. Eu queria agradecer também a todo mundo que esteve com a gente aqui, participando, as pessoas também que assistiram o nosso podcast e a nossa transmissão aqui pelas redes sociais da Fastlane. Queria também lembrar o site da doutora Maísa, www.doutoramaisabenetti.com.br. Eu vou colocar aqui o link nas nossas redes sociais e também no nosso link do podcast, para que você também possa entrar e conhecer um pouco mais sobre a doutora e o trabalho dela.
E gostaria de lembrar a todos também que a Fastlane está agora com todo o seu calendário de cursos preparados para cursos online, exatamente para que você não precise sair de casa. Você possa fazer os seus cursos diretamente pelo seu computador, online, ao vivo, e sempre com a qualidade que a Fastlane sempre procura trazer para os seus clientes e seus parceiros. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram e até a próxima, até o próximo Fastcast e até o próximo Fastlane Talks.